Fala, parente! A gente vive uma geração que quer viver mais, mas a pergunta que pouca gente faz é: como viver mais, vivendo melhor? Com energia, com saúde, com clareza mental e com autonomia? E é exatamente sobre isso que vai ser a conversa de hoje. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do De Frente com o Parente. Esse episódio tem o oferecimento da Netbox Internet, uma empresa genuinamente tocantinense que já está conectando Tocantins com internet de fibra ótica de alta velocidade e estabilidade. A Netbox já vem expandindo sua rede de Colinas até Gurupi, levando conexão de qualidade para cada vez mais cidades. Se você ainda não é cliente, use o cupom De Frente com Parente e contrate agora mesmo. O link está na descrição do episódio ou fale com a equipe pelo 0800 602 2732. Netbox, internet de verdade, amizade que conecta. Agora vamos para a conversa de hoje. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no primeiro episódio do De Frente com Parente o Dr. Fernando Renier. Ele é médico, fisioterapeuta e um profundo estudioso da longevidade. Alguém que vem dedicando a entender a relação entre alimentação, atividade física, hormônios e qualidade de vida. O Dr. Fernando Renier possui pós-graduação em Medicina do Esporte, Medicina Integrativa Funcional, Endocrinologia Funcional e Nutrologia. Além disso, também atua como osteopata, ortopedista e quiroprata, trazendo uma visão ampla e integrada do corpo humano. E ele tem provocado reflexões importantes sobre o tema como dieta carnívora, saúde metabólica, reposição de vitaminas, performance física e envelhecimento saudável. Se você quer entender como construir uma vida longa, com energia, clareza mental e qualidade de vida, essa conversa é exatamente para você. Dr. Fernando, seja bem-vindo e já vamos com a primeira pergunta. Longevidade de verdade, Fernando. O que é longevidade de verdade, com todo o seu estudo de ciência, a sua formação médica e a sua experiência que o senhor vive nos dias de hoje com seus pacientes? E a pergunta é: o que é longevidade de verdade na visão médica do Fernando e na visão pessoal do Fernando? Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado pelo convite. É com prazer e muita satisfação que estou aqui para poder ajudar, a população, as pessoas a ensinar, direcionar as pessoas a ter qualidade de vida, longevidade, envelhecer com força, com saúde. Longevidade. A longevidade, ela só é uma longevidade boa, correta, é quando você tem saúde. Não adianta você viver até 100 anos acamado. Você viver até 80, 90 anos e ficou 20 anos acamado ou cheio de medicação. Então, uma longevidade e bem-estar que é a correta, você viver até os 80, 90, 100 com qualidade de vida, com força, com independência, Você ser independente para fazer tudo, para fazer as coisas, para correr atrás de bisneto, de neto, de ter saúde para fazer as coisas, levantar, pegar, ter sua liberdade dentro da sua casa, sem depender de ninguém. Isso é longevidade. Hoje as pessoas não estão envelhecendo pela idade. Elas estão envelhecendo por um excesso metabólico, inflamando. Uma pessoa hoje de 20 anos tem um corpo, um metabolismo de 40. O de 40 tem de 70. É assim Verdade. Que está caminhando a humanidade. Verdade. E assim, Fernando, e a gente vê que hoje os jovens estão procurando um caminho saudável. E hoje vivemos com um viés tecnológico. A tecnologia hoje está muito presente na juventude, dos jovens de 30 a mais, de 30 a 20. E Fernando, quando um ser humano precisa pensar em longevidade? Existe uma faixa etária de idade para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo hoje? Poder pensar em ter práticas saudáveis existe? Ou será que a gente se faz uma pergunta, é tarde demais? Então, eu sempre falo assim,
nunca é tarde demais, mas o momento certo de você já praticar uma vida saudável ou ser estimulado a ter uma vida saudável é dentro da barriga da mãe. Desde o nascituro, né, Fernando? A mãe já tem que ter uma alimentação saudável para a criança nascer saudável. Hoje se sabe que TDAH, autismo, são tudo proveniente de uma vida desregrada, rica em carboidratos ruins e processados, vícios em tipo de toxinas que levam a criança a ter vários problemas. Então, é dentro do ventre da mãe. Mas nunca é tarde. A pessoa pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40, 50, 60, 80. Eu sempre falo com meus pacientes, quando tem 70, tem 60 ali, 50 e pouco, ou a minha idade, 51, né? Falou, ó, sem estresse, você vai gastar aí um ano, você tem 50 anos, 60 anos, você vai gastar um ano aí sem estresse para mudar essa rotina, que não é uma dieta, é um estilo de vida. Você vai mudar esse estilo de vida, você gasta um ano sem estresse, você ganha 50, você ganha 40. De bônus, né, Fernando? De bônus, 1 para 40, que o bolsa de valores pagar isso, 1 para 40. Tá excelente, né? É excelente. Então o cara tem 70, pô, ele vai ganhar mais 30 de qualidade. Então ele teria mais 5 e depois entraria e ficava numa cama acamado. Ou uma vida, eu sempre falo, ó, se você continuar assim, você vai ter uma velhice desgraçada. E que eu vejo todo dia. Mas você pode mudar tudo. A única pessoa que pode mudar os últimos anos da sua vida, 20, 30, 40, 50 anos, é você, mais ninguém. É verdade. E Fernando, o senhor tocou num ponto interessante que o senhor falou desde o nascituri. Me vem à mente que as mães precisam se preparar para poder gerar os seus filhos. O senhor tocou num assunto interessante. E hoje a gente vive em uma sociedade em que se é mãe muito cedo. Se é mãe aos 15, aos 14, aos 18, se é mãe aos 20. E o senhor falou um ponto interessante. A saúde da mãe interfere de maneira direta no nascituri do filho, o que vai nortear os dias dessa criança? Na sua visão, é isso? Sim, é de extrema importância. Eu sempre falo e faço um exemplo assim. Um exemplo, a moça ali, ela tem, existe a genética e a epigenética. A genética, nós adquirimos 10 a 15% dos nossos pais, parentes. E existe a epigenética, que é 85%. Então, quando a mãe muda toda a sua alimentação, muda a sua pratica atividade física, desinflama o seu corpo, e quando ela vai ter aquela criança, um corpo desinflamado, totalmente saudável, chama epigenética. Aquela criança zera tudo a genética dela. Ela nasce sem genética no meio de qualquer tipo de doença. Se a família tinha câncer, tem lá hipertensão ou alguma doença neurodegenerativa, a criança geralmente zera tudo, porque ocorreu uma epigenética no ventre daquela mãe. E a mesma coisa ocorre quando a pessoa inflama, agride, né, todo dia aquela criança, o alimento daquela criança, ela vai nascer com vários problemas. E trazendo uma correlação, a gente vai para o tema alimentação, que inclusive está relacionado a isso que a gente falou agora há pouco, sobre, né, que a alimentação, Fernando, ela norteia muito bem o que a gente vai ser no futuro. Eu vejo que a sua bandeira, ela é bem clara, o senhor fala sobre alimentação e como a alimentação pode inflamar o corpo. Então, assim, o que o senhor, o que na sua visão como médico, estudioso da medicina do esporte, da longevidade, na sua opinião, o que mais impacta o corpo no que se refere à inflamação? Então, existem vários fatores que inflamam e agridem o corpo, né? Que produz radicais livres, mas em relação à alimentação, o que mais impacta o corpo humano, que está impactando, né? Já tem um bom tempo aí, é a glicação. O que é a glicação? É quando você consome alimentos que provocam picos glicêmicos. Você inflama o seu corpo. E, infelizmente, hoje a alimentação que eu vejo no dia a dia, 90% do alimento de um ser humano, ali, de uma pessoa normal, é glicando.
né? Porque tem muitos alimentos. Eu até botei um vídeo esse dia, botei ontem um vídeo falando assim: eu não perco tempo discutindo sobre essas coisas, sobre alimentação com outros profissionais que defendem esse tipo de alimento. Porque tem alimentos, não tem caloria. Eu não estou preocupado com caloria. Estou preocupado que aquele alimento vai virar açúcar e aquele alimento vai glicar, vai inflamar o corpo, vai provocar resistência insulínica. Todo dia inflamando. O problema não está num carboidrato ali, uma fruta ou num legumes em si ali. É o glicar todo dia. É a constância, todo dia glicando. O que é o glicar? É todo dia colocar açúcar no corpo. Alimentos que viram açúcar e o açúcar. E vai glicando, e vai inflamando todo o corpo, vai produzindo radicais livres. Você tem uma noção, o câncer se alimenta do açúcar, do carboidrato ruim, né? O carboidrato que glica. Hoje, como se chama o Alzheimer hoje? Diabetes tipo 3. Por que será? Quando você fala em diabetes, você lembra o quê? Que a pessoa tem diabetes. O que vem na sua cabeça? Aquele cara tem que comer muito açúcar. Comeu muito açúcar. Então quer dizer o quê? Então quer dizer que a demência, um Alzheimer, vem do açúcar? Também. É uma grande causa do Alzheimer, porque quando você glica, você produz peptídeo beta-amiloide. E o peptídeo beta-amiloide, hoje se sabe que pessoas que têm Alzheimer e demência, a cabeça está cheia desse peptídeo beta-amiloide e é provocado através da glicação do açúcar. Então, em tese, esse pico de açúcar que a gente vai acumulando no decorrer dos anos, todo dia. Entendeu-se que acarreta a doenças mentais, como Alzheimer. Vai inflamando o corpo dia a dia, vai inflamando. O corpo vai inflamando. E outra coisa, sempre eu falo, o que acontece? Hoje as pessoas ficam doentes muito fácil. Olha o Covid aí. O Covid veio e matou muitas pessoas. Por quê? As pessoas estavam inflamadas, cheias de comorbidades. O que acontece? Os anticorpos nossos é extremamente inteligente. São as válvulas de defesa, né? Doutor? Então, esse exército que tem dentro da gente, eles são feitos... Você acha que Deus criou o nosso corpo humano? Falou, queria o corpo humano. Rapaz, mas esqueci do anticorpo pro Covid, ó. Claro que não. Nós temos um exército altamente potente dentro da gente. Então, o que acontece? Mas você vai alimentar ele com fubá? Você vai alimentar esse exército com cuscuz, tapioca, arroz? Não vai. Tem alimentos corretos e você vai ter que realmente fortalecer esses anticorpos. O que acontece com os anticorpos? É igual se você tivesse... Quando você está com o corpo inflamado, seus órgãos estão inflamados, que a maioria das pessoas estão inflamadas, os anticorpos, eles focam nos seus órgãos vitais para manter você vivo. Quando você está... Aí quando vem um vírus, o corpo está inflamado, os anticorpos estão tudo voltado para os seus órgãos vitais, que é de extrema importância, o anticorpo sabe disso. Quando vem um vírus, ele fala assim, não, vírus, entra aí, depois eu cuido de você. Aí já era. Quando você está desinflamado, seus anticorpos estão lá assim, ó, sem fazer nada. Opa, chegou um vírus aí. Resolve. Se está fortalecido, vai para a guerra, né? Resolve. Doutor? Acabou. Está resolvido. Entendeu? Então, assim, novamente, a inflamação, ela acaba com os anticorpos, destrói os anticorpos, produz radicais livres, que inflamam todo o seu corpo. Ocorre uma glicação no corpo inteiro e envelhecimento precoce de órgãos da pele e do corpo inteiro, acaba com o corpo humano. Então, assim, Fernando, na visão da inflamação, no que se refere ao açúcar, sendo bem, o português bem claro, e né, o que Fernando? vira açúcar, né? E o que vira açúcar, né? Porque a vida, não come açúcar, mas come macarrão, come cuscuz, tapioca, cuscuz. Mas cuscuz é milho. Milho é o que? É amido. Amido vira açúcar. E isso que o senhor falou é interessante, porque quando a gente pensa no açúcar, não é só o doce, o chocolate, não. Né? Isso, desde a visão mais leiga possível, a gente pensa assim, não, o açúcar é uma barra de chocolate, o açúcar é um chiclete, mas hoje assim, é difícil tudo você pegar vira uma pessoa açúcar. que come açúcar. Quando eu vejo na experiência no dia a dia, né? Eu vejo a pessoa coloca açuquinha no café só, mas ele come macarrão o dia inteiro, ele come uma quantidade excessiva de arroz, de cuscuz, tapioca, tudo que vira açúcar. O esporádico não mata ninguém. Não é uma vez que você come aqui e ali que vai te matar. Imagina, o corpo vive 50 anos comendo isso todo dia. Vai pifar lá por 50 anos, 60 anos, começa a dar sinal. O corpo fala. Agora imagina se esporadicamente você comer uma coisa aqui, outra ali. Pô, tá tudo certo. Mas ninguém come esporadicamente. É todo dia inflamando o corpo.
E assim, Fernando, você vê que hoje você tem diversas dietas. A gente vê a tabela nutricional. Eu me lembro da época da escola que tinha uma pirâmide nutricional, né? E ali seguia-se aquela pirâmide. Inclusive... Virou ela cabeça para baixo. Inclusive... Lascou-se que defendia cereais aí. Graças a Deus, fui salvo. Inclusive, a pirâmide, hoje eu tô com meus 30 anos, a pirâmide, ela sempre foi a base da época da escola, enfim... E eu me lembro que o lanche da escola seguia aquela tabela nutricional. Sim. E assim, saudável para a época, né? Assim, aparentemente, porque tem um profissional que fez um estudo ali e tal, e fez um equilíbrio na alimentação. Nos dias de hoje, a gente vê a questão do açúcar afetando diretamente a humanidade. E parece que o ser humano ele vai criando válvulas de escape para poder substituir um produto A pelo B, pelo C. Os tipos de açúcar, Fernando, agora é até uma pergunta meio pessoal minha. Existe o açúcar X ou o açúcar Y, o açúcar mascável, que é um açúcar que a gente até encontra em muitas casas de produto natural, né? Então, assim, esse tipo de produto que a gente vê em muitas lojas de produtos naturais, que também está relacionado ao açúcar, é bem-vindo numa dieta hoje, Fernando? Não. Na sua visão? Não existe negociação com açúcar. Então não existe o negócio com açúcar. Não existe açúcar nenhum saudável. Não tem mascavo, não existe. Existem alguns adoçantes que são menos mal, mas não existe. Como se diz, é o que menos prejudica, né? Não é isso? Tipo Dalmatina, o mais acessível aqui no Brasil. Tem a Lulose que tem nos Estados Unidos, mas no Brasil tem que eu uso é o Stevia Andina Color, que é um, né, que vende em alguns casos aí. O senhor então usa um tipo de produto desse? Às vezes eu uso para fazer alguns doces naturais, Sim. de gema, de clara e neve, faço alguns doces naturais para minha menina, eu também consumo também, porque essa papila do doce nunca vai acabar. Então, sabemos que é até genético isso, né? Então, A papila não do vai doce. acabar, mas você pode enganar ela. Você não tem que colocar o açúcar. Exatamente, eu faço doce sem colocar açúcar, sem açúcar nenhum. Um adoçante Stevia Andina. Ele é 100% natural? Ele é 100% saudável? Não é. Ele é de uma planta, tudo bem, mas ele provoca às vezes uma pequena desbiose no intestino ali em algumas pessoas. Ele não é 100%, mas é o melhor que temos agora. Entendeu? Que eu uso. Que o senhor usa, inclusive. Direto, inclusive, eu indico para todos os pacientes. O senhor indica isso? Todos os pacientes. Mas eu vou falar, 100% saudável. Não, nada é 100%. A medicina não é 100%. Então nada é 100%. Mas ele é o melhor que temos agora. Exatamente. Então só relembrando como é que é o nome desse açúcar. É o Stevia Andina Color. Ele é branquinho, as limonzinhas. Você vê, aqui você encontra ali na Capital Fitness, você encontra na Casa do Mel. Legal, interessante. E assim, Fernando, já pegando o gancho da alimentação, sabe-se que o senhor é um defensor da dieta carnívora. Sim. A dieta carnívora. Polêmica. Polêmica, você é louco. A dieta carnívora ela vem estremecendo a sociedade de maneira que sabemos assim, Fernando, que a carne, ela desde que o mundo é mundo, as pessoas consomem carne, Sim. consomem proteína. Sim. E fazendo essa relação da dieta da carne, como isso impactou você, a sua família, e até, de fato, você é um defensor dessa dieta e quebrando alguns protocolos, né? Quebrando alguns protocolos. Vários. E, Fernando, eu acredito que a dúvida de muita gente hoje, é uma pauta que ela está em alta, inclusive, o que é a dieta carnívora? Na visão Fernando Renier. Olha, eu sempre na minha vida, quem me conhece, tem mais de 10 anos que eu sempre tento melhorar a minha saúde, promover saúde no meu corpo. Já tem mais de 10 anos que o senhor está nessa... Na carnívora tem um ano. Mas tem 10 anos que eu estou só na legumes e carne. Tem 10 anos que eu não como pão, macarrão, cuscuz, tapioca, essas coisas, nada desses carboidratos. Então já tem 10 anos que o senhor já está... Sem esses carboidratos ruins aí, sem açúcar, sem essas coisas. E o senhor foi reduzindo gradativamente, é isso? Foi, sim, mas aí foi quase tirando uma vez, assim, o açúcar, né? Tirando uma vez, há 10 anos atrás. Macarrão, essas coisas, pão, tirei, isso aí é veneno, né? E aí leite, tu tira todas essas coisas.
foi quando eu senti muita saúde. E esses 10 anos, os últimos 10 anos, pô, tudo certo. Bem, saúde. Exame, Tudo fazendo certo. exames periódicos. Eu tinha um rins mais ou menos ali e tal. E tirei o leite, melhorou muitas coisas da minha vida quando tirei o leite e tal. Beleza. Aí eu queria melhor ainda. Eu quero uma melhor performance, eu quero melhorar mais ainda. E foi quando eu comecei a ver alguns atletas, observar alguns atletas olímpicos, alguns médicos mais para fora. No Brasil tem poucos, que falando da dieta carnívora. Pô, mas isso é loucura. O que é isso aí? Aí eu comecei a pegar, comprar, ler livros, né? Vários livros, uns mais de 15 livros voltada a colesterol, voltada a gordura, voltada a carne, voltada a essa dieta e tal. E comecei a ver e tal. Comecei a ver que nosso corpo... Aí eu comecei a ver, peraí, se nosso cérebro, 68% do nosso cérebro é constituído de colesterol. O leite da mãe, dizem que é o melhor alimento do mundo, o leite da mãe, é 70% colesterol. Então Deus errou? Rapaz, Deus errou, botou 70% de colesterol. Você vai arrumar onde o colesterol? É no alface? Na cenoura? Não é. Não há água? Não é. É na carne e gordura. Carne com gordura saturada. Aí comecei a ver. Baía de melino, nossos axônios. Certo. Colesterol. Todos os nossos hormônios. Colesterol. O hormônio D, que é erroneamente falando que é vitamina. Colesterol. Aí eu vou ficar aqui horas falando pra você. Tudo que é feito de colesterol, gordura saturada. Falei, pô, tô uma coisa errada. Meu prato era o quê? Salada toda colorida e um pedaço de carne. Certo. Uma gordurinha ali. E falei, pô, tá errado então. E aí comecei, aí quando eu entrei na carne, eu vou experimentar. Eu vou ver. Eu não tenho essa frescura, não, eu vou detonar. Não, eu vou ver. Aí eu vou poder falar com autoridade sobre ela. Aí eu entrei, não saí mais. Já tem um ano. Porque a energia que ela promove, a desinflamação no corpo é coisa assim, pra mim eu nunca tive passado por coisa semelhante no meu corpo, entendeu? Certo. De energia, de disposição. E pra mim, assim, a dieta carnívora, como fosse pra mim, assim, é o patamar de todas as dietas. O cara tem que chegar nela? Não, ele tem que chegar mais próximo dela. Você chegou até aqui, perto dela, tá bom. Talvez aumentar um pouco, né? Tá ali 90% de carne, 80%, eu sempre falo, ó, come 80% de carne com gordura. Certo. Carne. Aí você pode acrescentar legumes, uma batata, um inhame, uma abobrinha e tal. Uma fruta, mais frutas vermelhas que tem menos frutose, que fruta é inflamatório, é hepatotóxico. Suco de fruta é hepatotóxico, é inflamatório, rebenta o fígado. Então evita suco, mas come uma frutinha aqui mais vermelhas que tem menos frutose. Frutose é inflamatória, dá pico glicêmico. Então bota ali, só acrescenta, mas seu prato principal seja carne com gordura. Deu fome, come carne com gordura. E carne com gordura. Se carne sem gordura faz mal. Carne sem gordura, ela glica também. Sim, ela inflama o corpo também. E essa dieta carnívora, aí a gente vê que hoje está muito em alta essa dieta carnívora. Fernando, é moda ou ciência? Existe algo que a gente possa confrontar com dados científicos que somente a carne, ela provém todos os nutrientes? Hoje tem alguns estudos já mostrando sobre isso e tal, mas o que acontece? Quando eles falarem que isso, bater em cima disso, que isso cura as pessoas, eles não vão fazer isso. Vai quebrar o mercado. A indústria... Vai quebrar a indústria. Vai fechar as farmácias em cada esquina. Vai. Então porque é algo... Eu vejo muitos pacientes meus, eu nem discuto com pessoas, mas cara, eu nem discuto. Então, vem cá, eu falo brincando com a pessoa, vem cá, liga para o nosso paciente e fala para ele voltar a comer carboidrato. Os que deixou de ter endometriose, deixou de ter diabetes, hipertensão, eu falo um monte de doenças aqui que deixaram de ter essas doenças metabólicas pela dieta correta. Uma dieta, às vezes nem é 100% carnívora. Na verdade, eu nunca passei uma dieta 100% carnívora para paciente meu. Eu passo assim, 80% de carne com gordura. E aí acrescenta um tipo de legumes ali, uma alimentação que seja anti-inflamatória, que não dê pico glicêmico e tira as porcarias. Pô, já é fantástico. A pessoa nasce de novo. Ela deixa de ser diabética, deixa de ser de um monte de doenças metabólicas. Agora eu vou falar aqui, não, tem um estudo aqui, que tá falando que faz mal. Não, volta a comer cuscuz de novo, volta a comer macarrão. Aí você vai ficar doente, mas o estudo tá falando aqui. Claro que não, meu amigo. Se eu tô vendo, eu tô preocupado com a cura do meu paciente. Eu tô preocupado com o bem-estar do meu paciente. Se eu ver que ele tá deixando de ter doença, deixando de ter dor. Eu até falei esse dia num vídeo falando assim que as pessoas hoje
quer o prazer do agora, prefere o prazer do agora Do que viver mais. viver mais. Esse é o vício. As pessoas são viciadas. Porque o açúcar, ele é dopaminérgico. O carboidrato, ele é dopaminérgico. Ele vicia a pessoa. Fica viciado. A pessoa come, quer mais. E outra, é fisiológico. Quando você come um açúcar ou que vira açúcar, você dá pico glicêmico. Esse pico glicêmico, você produz o quê? Insulina. Insulina é o quê? Um hormônio anabólico. Dá fome. Por isso que você come carboidrato, você quer comer toda hora. Toda hora um salgadinho, toda hora um bolinho, toda hora um biscoitinho, porque está produzindo insulina. Insulina é anabólico, dá fome. Quando você introduz a carne com gordura, qualquer hora do dia, eu tomo meu café da manhã, às vezes muitas vezes eu não tomo café, eu fico em jejum, mas quando eu tomo, 5, 6 ovos com gordura, é carne moída, é panceta, eu como muita panceta no café da manhã, gordura, pura gordura. Sacia, acabou, você não tem vontade de comer doce. Segura, legal. Tem vontade de comer doce lá na frente, você come um doce que não tem açúcar ali, pronto, ali resolve. Você bota estratégias. Tem que enganar o seu corpo às vezes, né? Com alguma coisa que não tá fazendo mal ali. Perfeito. E doutor, voltando um pouco ao assunto sobre a dieta carnívora, o senhor acabou de informar pra gente que já tem um ano que o senhor tá Sim. 100% Carne, proteína animal. Minha esposa tem um pouco menos. Uhum. Então, assim, há um ano o senhor tá 100% proteína animal. Eu até gosto de brincar nos meus vídeos. É o que alimenta o planeta Terra. Sim, é a proteína. Não é nem, quando falar proteína animal, a carne tem que ter 60% a 70% de gordura. Aí tem que ter vísceras, fígado, coração de frango, mocotó, chambari, rabada. Aí a vida tá nisso. Isso. Não é na carne em si, só a carne faz mal. Tem que ter gordura no meio. Bastante gordura. E aí, doutor, o que acontece? O senhor já está há um ano com essa dieta carnívora, sua esposa pouco menos de um ano, que o senhor acabou de relatar pra gente. Trazendo essa experiência, o senhor acabou de relatar que fez um estudo, leu diversos livros, teve experiência com outros atletas. A longo prazo, o senhor já viu alguma experiência de 10 anos? Vamos dar um exemplo. O Luizinho ficou 20 anos comendo apenas carne. Uhum. O Raimundo ficou 30 anos comendo carne. Sim. O senhor teve alguma experiência sim, de pessoas mais velhas, vamos colocar lá 70 a mais, que está com 10 anos comendo carne, por exemplo? Eu, na época que fui entrar na carnívora, eu conheci, pesquisei, conheci, fui atrás, vi lá, mais ou menos mais de 10 pessoas, alguns atletas que vivem há mais de 10 anos na carnívora. Mais de 10 anos. 20 anos na carnívora. Eu conheço uma senhora de 78, 80 anos, que ela tem mais de 40 anos na carnívora. E vive bem. Só super bem. Tem 80 anos e trabalha na roça, subindo cavalo, fazendo tudo. Que interessante. 80 e tantos anos. E hoje, 80 anos, o cara não faz nada. Ela faz tudo. Então, tem várias coisas que eu vi, vários pacientes, assim, que tá nessa dieta e que tá vivendo super bem. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, deixar bem claro. Às vezes as pessoas falam, mas é gordura. Peraí, gordura vai dar colesterol, vai dar placa de ateroma, não. O que inflama as artérias nunca foi o colesterol. O que inflama as artérias se chama carboidrato, açúcar. Ela glica e inflama as artérias, inflama o epitélio, o endotélio, essa parte da de dentro, inflamou esse endotélio, a primeira camada das artérias, não é via artéria. Aí essa inflamação, a gordura cola aqui. Ou você começa a inflamar e você enrijecer as artérias. Enrijece o açúcar, glica, inflama o epitélio, o endotélio, enrijece as artérias. Quando enrijece as artérias, dá o quê? Hipertensão. Aí vem a diabetes, AVC e etc. E tal. Exatamente. E assim, Fernando, e a gente sabe que hoje essa dieta ela vem pegando o corpo, né? Muitas pessoas às vezes não tiram tanto carboidrato. Você perguntou se era moda. Ao contrário, moda é quando lança um negócio, é lançamento, é moda. Não, a dieta carnívora, ela que evoluiu o homem. O homem Se a gente for pegar nos primórdios, né? Era carnívoro. Você carnívoro. Caçava, comia a caça, e não é todo dia que você conseguia a caça. Você conseguia a caça, comia aquele dia, ficava um dia, 2 dias sem comer, e aqui é fantástico, é o jejum, autofagia, faz uma limpeza interna, produz corpos cetônicos para tirar tudo, dá energia, abre a mente, que eu faço jejum para abrir a mente dos corpos cetônicos. Olha que corpo fantástico. O nosso corpo é uma coisa extraordinária. E a alimentação hoje, nossa, está quebrando todas a autocura do nosso corpo. Nosso corpo tem um jejum. Alta regeneração, né, Fernando? Alta regeneração através do jejum. Esse negócio de comer 3 horas, isso não existe. Você acaba com a alta regeneração do corpo.
Não gosta de varar à noite sem dormir. Você perde com todo o processo metabólico que acontece à noite. Tudo acontece à noite. Existe um horário importante da humanidade? Existe um horário mais importante da humanidade? À noite. Das 10h30 às 2, 3 da manhã, tem que estar em sono REM, sono profundo. Porque é essa hora que acontece tudo. Essa hora que você estabiliza os hormônios, seu coração descansa um pouco, sua mente, tudo acontece nesse horário. É a regeneração, né, Fernando? Regeneração. E assim, Fernanda, como eu ia dizer, existe um risco vamos supor, uma pessoa tomou uma decisão de entrar nessa vibe, nessa onda da carne. O senhor como médico, uma pessoa que quer começar hoje essa dieta, vou começar hoje a dieta da carne, porque eu vi o doutor Fernando, consultei com ele. Existe algum risco a pessoa fazer essa dieta sozinha? Olha, tudo na vida tem um risco, né? Assim, tem um risco que ele pode, tipo, igual eu acabei de falar agora. Eu vejo isso, bastante esse erro, né? A pessoa entra na carnívora, só come carne. Tipo assim, só come filé mignon ou a carne, vai lá comprar carne, não vou lá comer carne, vai lá que não tira essa gordura aí, sei lá o quê. Né? Só carne faz mal, entendeu? E aí, ou a pessoa está muito doente, muito inflamada, ela pode sentir mal e tal. Então, tudo você tem que ir graduando, vai de pouco, vai tirando. Eu entrei de uma vez, minha esposa também entrou de uma vez, mas você pode ter a sabedoria com o paciente ali. Cada caso é um caso, nada, como eu falei, nada é exato, nada é 100%. Você vai de pouco em pouco, vai introduzindo, vai tirando as coisas erradas e botando mais carne, tirando as coisas erradas, mais carne. Em relação à alimentação da carne, melhor carne que existe, padrão ouro, fígado. Fígado tem tudo que o ser humano precisa ter no fígado. Na verdade, o verdadeiro ferro. É o ferro, né? Ferro M, que está no fígado, não no feijão e não no couve. Tem um pouquinho, mas é muito pouco absorvido pelo nosso organismo. Agora, quer ferro de verdade? É o fígado. Aí eu falo, é moda? O que sua avó falava? Desde sempre teve, né? Fígado, come fígado, meu filho. Isso, desde sempre. Inclusive, é um corte barato, viu? É um corte barato. Aí, então, assim, é outra coisa que eles falam, assim, que é uma dieta cara, não é isso? Cara. Perfeito. Olha as carnes que tem correta da carnívora. Fígado, as segundas melhores carnes. Chambari, mocotó, rabada, a gente joga até fora, nosso açougue joga fora essas carnes. Um cupim, contrafilé, alcatra, carne moída de segunda, não a de primeira. A de primeira não presta, eu quero carne moída de segunda. Porque ela tem fibra e tem colágeno. Então é prático. Ovos, entendeu? Coraçãozinho de frango que tem coenzima Q10, aumenta a energia, tudo. Sim. Então é muito mais fácil e prático. Agora, trazendo para o senhor o exemplo da dieta carnívora, como o senhor bem ressaltou, o senhor é um atleta de alta performance. Sim. E a carne te dá essa energia. Certo. Vamos pegar uma pessoa comum, que eu digo assim, pratica esporte, mas nada profissional. A carne te deu energia nos treinos? Sim, eu vou explicar para você o que acontece. Nós temos a moeda, o ATP, né? Adenosina trifosfato, a moeda de energia. Quando você come carboidrato, nem que seja pouquinho, mas come carboidrato, sempre a sua moeda de energia vai ser, o carboidrato vai ser, o ATP vai ser ali, a glicolítica. A glicose ali vai entrar em ATP, né? Ali vai para as células ali e vai transformar em energia, adenosina trifosfato. Quando você come carboidrato, a sua energia é do carboidrato, então é glicolítica. E ela é rápida, é pobre e rápida. Logo você tem que estar tomando gelzinho, tomando carboidratinho, maltestrina, sei lá o que, aquelas coisas que o povo toma. Para poder voltar, né? Quando eu entrei na carnívora, o que eu achei mais fantástico na gordura, que a moeda de energia muda. Ela sai da glicolítica para beta-oxidativa. A fonte de energia, a moeda de energia se torna a gordura como fonte de energia. É uma gordura infinita. Eu tenho que me segurar no treino, eu me machuco, porque eu não canso. Treino, não canso, porque ela é infinita. É sério, eu tenho que controlar quando eu machuco, eu quero treinar toda hora. Antigamente eu fazia um pouco de treino agora, não, deixa eu fazer amanhã. Hoje eu faço tudo um dia só. Eu dava tiro, porque meus treinos fazer assim, tiro de velocidade. Vou todo sábado eu vou lá na UFT, na faculdade, que é uma pista de atletismo oficial lá. Sim. Dava um tiro forte lá, 200, 300, 400 metros, demorava 20 minutos, passava mal, ficava vomitando aí, demorava uns 20 minutos, eu voltava de novo. Agora eu volto em 6 minutos, sem sentir nada. E trazendo para... Eu até brinco, agora eu tô com superpoderes. E Fernando, trazendo para o seu exemplo, igual, qual a quantidade
quantidade que o senhor ingere de carne durante o dia? Trazendo assim para então, um exemplo bem cada prático. caso é um caso. Certo. Um dos problemas o que pode ocorrer na carnívora é porque ela sacia muito rápido. Você, às vezes, você come um pedacinho com gordura, já mata a fome. Eu vejo muitas pessoas assim, principalmente mulher. Come um pouquinho ali, já satisfaz. Um pouquinho com gordura, já fica... Só come 5 horas da tarde e mais uma carne acabou. Realmente ela sacia muito a Acabou. carne. Então, às vezes você tem que consumir um pouco mais, mas é comer até se satisfazer. Não tem que ter negócio de pesar tanto. Agora, outra coisa. Ontem mesmo eu atendi 2 pacientes que lá de fora... 90% dos meus pacientes tudo é online. Não tem nem que ter na Arábia Saudita, tem um paciente. Sério? E aí a maioria estão querendo fazer carnívora, ou ouviu falar, quer ver como que é, ou já estão na carnívora. Um dos problemas, igual eu falo, nada na vida é 100%, né? Então, como diz na Bíblia, em tudo se retém o que é bom. Então, na carnívora, às vezes, ela não é 100% em relação a minerais, essas coisas assim, tudo, né? Por quê? Porque a pessoa não consome a quantidade certa para poder suprir o seu corpo daqueles minerais. Não é que ela não tenha aqueles minerais. Exemplo, às vezes para suprir tanto magnésio, selênio, para tem que comer, sei lá, 3, 4 vezes fígado na semana. O cara não consegue comer. Come uma vez, tá ótimo, mas não supre. Então, é interessante, até na dieta carnívora, você sempre fazer uns exames para ver como estão os minerais, às vezes tem que suprir um pouco mais, às vezes tem que comer um pouquinho mais de carne, ou mais de fígado, mais caldo de ossos, tem tudo. Então, sempre tem que estar olhando, porque não é nem no alimento, é a quantidade que você está comendo, talvez não seja suficiente para suprir as suas necessidades metabólicas. É interessante. E, Fernando, trazendo um exemplo hoje, que a gente sabe que hoje a gente vive num mundo que as pessoas estão se interessando mais por uma atividade física, por uma prática saudável, e tudo a gente vê na questão do equilíbrio também. Então, assim, certa via eu ouvi uma pessoa dizer, até um médico também, que a gente precisa construir reservas de saúde. A exemplo, o ser humano ele tem data de validade, sabemos disso. Então, assim, o que determina hoje uma saúde, o que se refere à reserva de saúde, a pessoa poder praticar um exercício que realmente ela se sinta bem, porque tem muito isso, às vezes tem gente que vai obrigado, porque acha que tem que o médico falou para fazer, enfim, mas às vezes acaba pegando um pouco o ar da graça do exercício. Então, trazendo um exemplo, Fernando, já voltando para o tema seu, que é a longevidade, a sua especialidade, o que o senhor trabalha hoje, é necessário fazer uma reserva de saúde quando a gente se chega na idade dos 85, 80 e 90 para lá, de 90 a mais para cima, para poder viver e conseguir, com qualidade, conseguir fazer as atividades básicas da vida, como pegar uma chave, subir uma escada, enfim. Pilares da longevidade. O principal pilar é a alimentação, né? Alimentação correta vai fazer você dormir bem, né? Porque o dormir é outro pilar extremamente importante, que é o ciclo circadiano, que é de extrema importância, e a musculação. Mas uma pessoa que alimenta corretamente, se policia no dormir correto, ele vive até bem sem atividade física. Se botar atividade física, padrão ouro. Agora, a pessoa que alimenta errado, nem a atividade física salva ele, porque está inflamando, porque a atividade física em si, que é a musculação, que é a mais correta, vou explicar agora por que a musculação, ela inflama também. Aí o cara, como a alimentação é inflamada, está inflamando como carboidrato, outras coisas, né? Exatamente. Inclusive está na dieta de muitos personagens, o carboidrato, você repor, né? Eu quero ver ele comer esse carboidrato que ele comeu já aos 80 anos. Ele vai estar tudo doente, porque agora ele tá treinando e tá ganhando músculo, massa queimando muscular. Ali, e tá queimando aquela gordura, mas uma hora não vai queimar aquilo mais. Então, assim, tá ali. Se eu fosse falar assim, para você ter qualidade de vida, essa reserva que você tá falando, musculação. Não tem nada como musculação. Por quê? Musculação é para estética, para ficar bonitinho? Não. A musculação ela entrou no lugar de uma vida de 200 anos atrás. A vida de 200 anos atrás, 150 anos atrás, era uma vida mecânica. Eu dei uma palestra um dia na faculdade de medicina, botei lá a inativação da maior glândula endócrina do nosso corpo. Sabe qual é a maior glândula do nosso corpo? Endócrina? Glândula endócrina é que produz hormônios. Sabe qual é a maior glândula do nosso corpo? Não.
Músculo. É mesmo? Músculo é uma glândula endócrina que produz miocina, irisina, hormônios fundamentais para aumentar a imunidade, para a sobrevivência humana. Hoje você precisa carregar coisa para trabalhar? Não. Ficou muito fácil, né? Você não tem que fazer nada. Estamos conversando, estamos trabalhando. Você está trabalhando aqui e não está fazendo nada, força nenhuma. Eles estão sentados, não estão trabalhando, não estão fazendo nada. Só estão cruzando as pernas. As pessoas hoje Mais trabalham nada. mais Então, com a quer dizer, mente, né? você não faz uma coisa mecânica. Antigamente, para você viver, você tinha que carregar, mexer, carregar coisa, carregar pedra, carregar coisa, o dia inteiro. Fantástico o corpo humano. É mais uma autocura do corpo humano. Quando você faz contração muscular, você produz irisina. Pessoas que estão com oncológicas, estão acamadas, nós aplicamos irisina para aumentar a imunidade. E é de graça na musculação. Ela só produz na contração muscular. Irisina, miocina. Se sabe que na época do Covid, quem fazia musculação... saía na frente, né? Se pegasse, não ia ter nada, por causa da irisina que é produzida na contração muscular. Para a mulher, mais importante ainda. Por quê? Na contração muscular, ocorre uma força que chama piso elétrica. Que produz o quê? Osteoblastos. Vai enrijecer os ossos. Sim. Entendeu? A mulher que faz musculação nunca vai ter osteoporose. E se tiver, depois de 6 meses, some. Então, você quer ter uma reserva? Músculo. Você quer viver mais? Músculo, principalmente na perna. Hoje você sabe que quem faz musculação para a perna aumenta 20 anos de vida. Músculo é vida, né? Músculo é vida. Essa é realmente o depósito de vida. É criar músculo. Aquela pessoa é magra. Você pega uma pessoa sobrepeso e uma pessoa magrinha. Você é magro. Quer dizer que você é saudável? Não. Não é sinônimo de Não é sinônimo de saudável. Saúde. Saúde Perfeito, é músculo. Você tinha que ter definição muscular aí. Opa, esse cara é mais saudável, porque tem músculo. Porque quanto menos gordura, mais músculo. Quanto mais músculo, vida. Sim. Porque desinflama o corpo. Vai desinflamando o corpo. Mais músculo, menos inflamado o seu corpo é. Inclusive, Fernando, eu vi até um estudo agora falando sobre pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, UTI. Pacientes que praticam musculação há 10 anos se saem melhor. Nossa, é outra coisa. Quando eu estava em São Paulo fazendo internato, lá em Rio Preto, quando eu pegava paciente que tinha massa muscular, nossa, era uma beleza para tirar da UTI. Tudo funcionava uma beleza. Quando eu pegava um paciente que tinha sobrepeso, era difícil demais. Era aparelho para poder equilibrar mecanicamente, para poder tirar daquele, para equilibrar ele emoticamente, era difícil, porque é inflamado, a pessoa está inflamada. Por isso que a importância de ter músculo, criar músculo. E não é eu sou atleta de alto rendimento, eu detesto musculação, cara. Eu tenho um pavor de musculação. Minha esposa já adora. Eu já detesto musculação. Eu vou na musculação como um remédio amargo, cara. Né? Eu não gosto, eu gosto de correr e competir e ganhar, né? Mas agora, ir na musculação, cara, tem dia que eu penso assim, nossa, hoje vai ser legal o treinamento. Eu mentalizo, eu vou fazer musculação, vai ser assim. Cara, na primeira série, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, coisa chata do... Cara, eu detesto musculação. Às vezes quem me vê eu treinando, fala, nossa, cara, treinando pesado aqui, deve adorar. Cara, eu tenho pavor de musculação, mas eu faço como remédio. Isso. É um remédio necessário, tem que fazer. Como o senhor diz, um remédio amargo, porém necessário. Mas tem que fazer, não tem como. E assim, Fernando, hoje a gente vive num mundo que a tecnologia está muito presente na vida do ser humano. Talvez a gente ganhou até um vilão disfarçado de amigo. E nesse sentido, eu trouxe aqui um tema sobre o sono. As pessoas hoje elas estão dormindo cada vez menos. Talvez pela rotina, pelo dia a dia. E a tecnologia ela tem afetado de forma direta, inclusive as crianças, os adultos, de forma geral. Hoje, o celular, a tecnologia, as telas, de forma geral, elas têm influenciado de forma negativa no ser humano, no que se refere ao sono? Sim, claro. O que acontece? Além de você perder aquele tempo ali, você tem luzes, tem muita coisa tecnológica que faz mal em relação ao sono à noite, né? Igual eu falei para você, o horário mais importante é o sono, né? É o sono REM, sono reparador. Quando você pega em tela, vou tentar explicar para você. Você tem o cortisol, que é o hormônio de luta e fuga. O hormônio, ele é extremamente importante. É o hormônio que nos dá luta e fuga, para ficar esperto, para trabalhar. Antigamente ele caçava, né? Que negócio ali. Tá ótimo. Mas ele tem um limite e tem uma hora de ser produzido e diminuir. Chega às 6 horas ele tá um pico. Vai meio-dia alto. Aí quando chega às 18 horas ele cai lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Por que ele tem 18 horas lá embaixo? Porque vai começar a querer ser produzido outro hormônio extremamente importante
para poder produzir o sono REM e o sono reparador, que é o hormônio chamado melatonina. Mas a melatonina não compete com o cortisol. Mas você não pode ter pico de cortisol depois das 7, 8 horas da noite. São hormônios distintos. Hormônio, exatamente. Só a melatonina. Só a melatonina. Agora, o que acontece como você faz você produzir cortisol à noite? Leitura, celular, televisão, comida alimentar depois das 8 horas, 9 horas da noite. Então tem vários hábitos que as pessoas fazem hoje que acham que é normal, que dá pico de cortisol. Deu pico de cortisol, você não produz melatonina. Se não produzir melatonina, você não vai ter um sono reparador. Não tem um sono reparador, você vai ficar doente. Fica aquele um desencontro, ciclo, né? É um ciclo, vai embora. Entendeu? Então não é a tela faz mal, mas tem outros hábitos. É uma leitura normal de um livro. Você produz cortisol. Você não lê um livro babando. Você lê um livro, você chora, você ri, né? Você tem emoção. Então você produz cortisol. O alimento produz cortisol. Por que produz cortisol? Porque para você comer, você tem que aumentar o ácido clorídrico do estômago. Para aumentar o clorídrico, tem que aumentar o cortisol. Inclusive, falando sobre hoje as telas, eu tava observando uma pessoa falar sobre os reels, né? Os reels do Instagram, aqueles vídeos curtos. Eles dão um pico de dopamina. Sim. Ou seja, a dopamina barata que a gente vê por aí, né? Exatamente. Então, não se constrói mais dopamina saudável, Fernando, é isso? Hoje o ser humano chegou talvez num ciclo que é difícil construir a boa dopamina. No que se refere, o esporte ele traz essa satisfação e outras... A dopamina, você vê hoje muitas pessoas tomando ansiolítico, comendo o açúcar, para quê? Para poder satisfazer aquela necessidade, aquela parte dopaminérgica mesmo, vício. 95% da dopamina e da serotonina é produzida no intestino, não é na cabeça, é no intestino. Então a pessoa que tem depressão, doenças autoimunes, vários tipos de doenças metabólicas, é no intestino que você regula. Chama leaky gut, permeabilidade intestinal. Você estoura os seus enterócitos lá do intestino e começa a entrar macronutrientes pelo intestino. E aí o corpo começa a entender que entrou macronutrientes, que é os aminoácidos. Qual o problema? Nossa tireoide, nossa pele, nossa cartilagem, muitas coisas é feito de aminoácido também. Por isso chama autoimune, sai arrebentando tudo. Então você não trata somente com medicação doença autoimune, você trata no intestino. Você fecha lá, regula metabolismo, você faz toda uma cicatrização, você cura aquele intestino, né? Você faz uma modulação naquele intestino e você vai deixar de ter um monte de doença e vai começar a produzir naturalmente a serotonina. Você não vai precisar de refúgios, de coisas, nem um anti-ansiolítico, né? Porque o ser humano já produz isso aí. Naturalmente falando. Às vezes que é difícil tem pessoas que realmente precisam, né? Não vamos demonizar medicação. Tem pessoas que precisam realmente de medicação, mas dá para você tirar muita coisa e ficar quase nada, às vezes zerar a medicação só com um estilo de vida saudável. Sim. Inclusive é muito se falado, né, Fernando? O estilo de vida saudável, ele substitui o que a medicação poderia fazer. Sim, eu não tô fazendo relação ruim com a medicação, que a medicação é importante. Ninguém está demonizando, exatamente. Mas assim, existe maneiras de você se sair dela com práticas. Diabetes, hipertensão, se fala que são doenças de estado. Você está tendo, você não tem que ser. Tem um monte de pacientes que com o estilo de vida tira a medicação. Claro, tudo com sabedoria, certinho e tal. Fazendo a falada de desmama, né? Transição da medicação. Deixa de tomar medicação de hipertensão, de diabetes. Já peguei vários pacientes diabéticos, 500 de glicemia, hoje não toma nada. Mudando o estilo de vida. Alimentação correta, atividade física, muda tudo. Principalmente músculo. Isso que é depósito de vida, é músculo. Quanto mais uma pessoa que é musculosa, dificilmente ele é diabético, não vai ser diabético. Perfeito, uma análise interessante que o senhor fez aí, essa correlação. E assim, Fernando, hoje a gente vive, voltando aqui para o agora, a questão de suplementação, de hormônio e suplementação. Vivemos em um nicho de sociedade que muito se fala sobre suplementação, sobre hormônio, e o ser humano ele vai vivendo as fases da vida e vai perdendo alguns, né? A exemplo da testosterona, vai perdendo alguns hormônios que outrora fluía de forma natural, talvez pelo ciclo da vida. E aqui é uma pergunta que está aqui no nosso hall de
curiosidades. Por onde começar com a suplementação e qual a hora certa de você poder escolher uma boa suplementação? O que o senhor indica sobre isso, na sua visão? Suplementação e hormônios. Como que eu trabalho? Assim, hoje, o nosso solo é um solo pobre, né? Hoje, a cenoura não é a mesma cenoura de 50 anos atrás, né? Uma beterraba não é a mesma beterraba de 50, 100 anos atrás. Nosso solo é pobre. Então, já não nos dá o suficiente de vitaminas, minerais, essas coisas. Quem come legumes, essas coisas, que não é o meu caso. Mas, quem come. Os legumes não tem a mesma coisa. Nem a carne tem a mesma coisa que eu como. Então, assim, sempre vai ter um déficit, né, de vitaminas, porque é pobre o solo hoje, né? O animal que eu como, sou carnívoro, come o capim ali, come ali o capim do mato ali, entendeu? E é um solo da onde ele come, um solo, né, um solo pobre. Então, a pessoa sempre, ele tem que estar, não existe assim a hora certa de tomar, não. O certo, o corpo fala quando você começa a ficar meio cansado, meio indisposto, acordando cansado, algumas dores. Aí você faz o exame, hemograma, faz vários tipos de exame, de vitamina A, vitamina B12, vitamina D, selênio, zinco, vários tipos de vitaminas. Você faz todo pede os exames. Aí você vai ver como que tá suas vitaminas. Daí que você vai partir para o quê? Às vezes você faz até suplementação. Eu já parto para desinflamar o corpo. Desinflama primeiro. Desinflama primeiro, deixa o corpo todo desinflamado. Desinflamou, beleza. Aí faz o exame de novo. Pô, não subiu. Vamos tomar. Aí parte para... Principalmente hormônio. Eu nunca passo uma reposição hormonal sem desinflamar o corpo primeiro. Vamos desinflamar, aí coloca vitaminas na pessoa, melhora o zinco, selênio, vitamina D, B12, complexo B, melhora todas as vitaminas, desinflama, perdeu peso, tirou toda aquela gordura que inflamava o corpo e tal. Vamos fazer exame de novo? Pai, atesto que abaixo de 400, né? Deu 300 ali, 200. Não subiu. Vamos fazer reposição. Não. Fez ali, não, aumentou para 500, né? Tava 200, pô, tá legal. Sim. Precisa tomar. Abaixo de 400 é até risco de problema cardíaco, abaixo de 400. Tem que ser acima de 400, né? Então, assim, a minha é quase 1.000, a minha chega a 1.100 às vezes, por causa da carnívora, por causa da gordura. A carne, então, aumenta essa... A gordura. A gordura da carne. Aumenta a disposição. Porque é feito do colesterol. Sim. O hormônio é feito de colesterol. Então, você mete colesterol, você vai ter, né, um dispositivo ali para aumentar mais a testa. E, Fernando, o que acontece? A gente vê que essa questão de reposição hormonal é algo muito comum nos dias de hoje. Então, o seu protocolo é desinflama primeiro o corpo, exames periódicos e... Aí vê que não subiu, aí você vê que realmente está com problema nas suas glândulas, aí não faz a reposição. Aí faz a reposição. Exatamente. E é um gatilho que o ser humano tem hoje, né? Para poder... Porque hoje as pessoas, elas estão assim com esses déficits de hormônio, de vitamina, pela alimentação, pela falta de comer. Pô, você come o dia inteiro carboidrato. Carboidrato não vai ter nenhuma vitamina ali, nada, só açúcar. O açúcar está inflamando, está produzindo radicais livres no seu corpo. Fora isso, estou falando fora o etanol, fora as outras coisas, né? Então o corpo todo inflamado. Não tem o nosso corpo, cara. As pessoas falam assim, né? No Instagram, sempre entra em contato comigo e fala assim: doutor, o que é bom para isso? Doutor, o que é bom para aquilo? Falou, cara, o mais importante de você colocar no seu corpo, que for o caso dos minerais aí, ou da vitamina, mais importante do que colocar é você tirar do que está inflamando seu corpo. Então, quando você começa a tirar o que está inflamando seu corpo, começa a tirar o que inflama seu corpo, pô, já é meio caminho andado. Seu corpo já começa a funcionar sozinho. Já começa o nosso corpo tudo é chave e fechadura. Vem a chave, tapa e roda. O seu corpo está tão inflamado que você comer aqui não chega lá, não chega na fechadura. Você tem que desinflamar para chegar e girar. A gente imaginar, Fernando, como se fosse um armazém, né? O nosso corpo. Às vezes você tem que repor, falta ali, então vai fazendo Então, mas se o armazém estiver todo desbagunçado, enferrujado, você não consegue nem chegar no botar onde tem que colocar aquele negócio lá. Exatamente. E assim, existe algum risco sobre a autossuplementação e reposição? Sim, existe, claro. Se eu puder citar alguns riscos, por gentileza. Em relação a minerais, né? Você bota zinco demais, faz mal.
selênio, tudo em excesso faz mal, né? Você tem que ter a dosagem correta, porque tudo no corpo é equilíbrio, é um equilíbrio. Então você botou uma coisa demais, uma vitamina demais, D demais, mais de 150, sei lá o que, você vai provocar um monte de patologias ali, começa a desencadear. Vitamina B12 demais, né? Principalmente a vitamina D, que hoje é moda, né? Você botar a vitamina D demais, aí não toma a vitamina K2, MK7 paralelamente, porque o que acontece? Quando você toma vitamina D demais, a tendência é o quê? Ela recaptar todo tipo de cálcio do corpo. E o que acontece? Recapta todo tipo de cálcio. Só que o que acontece? Nossas partes moles, tipo artérias, rins, tem predileção por cálcio. E ela vai para esses lugares. Mas quando você toma vitamina D com K2, MK7, ela é tipo um satélite. Ela pega todo esse cálcio que foi recrutado através da vitamina D, que tá bastante, leva para os ossos. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, tem tudo isso. Tem que ter essa sabedoria de saber a quantidade, né, o tempo de colocar. Tudo isso, você tem que fazer exame e saber, né? Ter a noção porque pode ter uma dependência também, né, Fernando? Hormônio é a mesma coisa. Hormônio, você bota hormônio, é uma neoplasia dentro do corpo da pessoa. Você pode provocar um monte de doenças. Sim, sim. E, Fernando, para a gente encerrar o nosso quadro com De Frente com o Parente, desde já agradecer a sua disposição em poder esclarecer algumas dúvidas e poder propagar informação. Sabemos que a informação boa hoje ela é de suma importância. E falando dos 7 pilares inegociáveis, e de antemão, se eu deixar uma mensagem motivacional para quem quiser começar, ter uma vida melhor, ter uma vida mais disposta, até porque hoje, para poder você curtir mais a sua família, poder ver os netos, como o senhor disse lá no início do nosso bate-papo, poder ver os bisnetos, quem sabe, né? Sim. Então, longevidade, parabéns pelo seu projeto. Obrigado. Que Deus te abençoe nessa missão e como realmente impacta as pessoas. A vida saudável, ela transforma vidas. Então, assim, a gente vê muitos exemplos que a vida saudável é vida. Sim. O nome já fala vida. Então, assim, meu irmão, gratidão por você ter aceitado o convite. Esse é o primeiro episódio do De Frente com o Parente. E nada melhor começar falando de saúde e longevidade com quem entende de verdade. Pra ter saúde para continuar o resto dos episódios. Exatamente. E pra gente continuar em frente, né? Sim. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter Deus no coração e pedir a Deus saúde. Porque até esses dias eu vi uma frase falando muito sobre isso, uma reflexão inclusive, que a gente não tem problema. O ser humano não tem problema. Não existe problema para o ser humano. Até você ter um problema de saúde. Aí você tem um problema. Então, às vezes, a gente vê hoje, as pessoas reclamam por pouca coisa. Tá chovendo, eu molhei meu cabelo. Então não é problema. Um problema financeiro, então não existe problema. Até você ter um problema de saúde. Sim. Então, essa frase mexeu muito comigo. E você é um cara que vem fazendo a diferença nesse sentido. Virou uma referência na nossa cidade. Não só na nossa cidade, mas no nosso estado. E já te parabenizar pelo prêmio lá do Master de você correu no Chile. Então, assim, continue em frente. E o senhor poder falar sobre os 7 pilares inegociáveis, o que a gente não negocia na mesa, no que se refere à saúde, e o senhor deixar uma mensagem para quem está nos assistindo no dia de hoje. Então, pilares, né, da longevidade. Agora já discutimos na conversa toda aqui, né, toda essa live aqui. Ter músculo no corpo, alimentação menos inflamatória possível, você ter o sono reparador, um sono bom, limpo, sono REM, um sono que você acorda descansado no outro dia, entendeu? Então, assim, esse para mim é os pilares. Se não se negocia com, se não negocia com o tal do açúcar. Não negocia. Então esse é inegociável, né, inegociável, açúcar. Não existe negócio com açúcar, porque ele é o que inflama tudo. Agora, um carboidrato aqui, o corpo consegue lidar com isso. Igual você falou, o meu trabalho, cara, eu não falo nem trabalho, para mim é uma missão. Aqui é uma missão. Interessante. Porque quando eu tava na faculdade, eu queria ortopedia. Eu cheguei lá, passei na liga de ortopedia, né, e tava todo empolgado com ortopedia, porque eu era fisioterapeuta, né? Sou fisioterapeuta, trabalho na ortopedia, vou fazer ortopedia. Eu sempre dou testemunho,
E no meio da faculdade, ali no quarto ano, no final, no quarto ano, eu só socando remédio na medicação nas UBS em São Paulo. Falei, pô, tá errado esse negócio, tá errado. E aí, beleza. E aí eu chego numa farmácia, ali foi o divisor de água. Eu tô numa farmácia, do senhorinho na minha frente, do senhor de 70, 80 anos ali, com uma sacolinha, uma cestinha cheia de medicação. Eu olhei assim, nossa, é a medicação que eu passo lá na UBS. Eu não tinha nem noção dos valores. Elas foram pagar lá R$2.000, R$1.500. Falei, nossa, terminar a vida assim. O dinheirinho que tem das coitadinhas, gasta na medicação, que não, o nome já fala, remédio, remedia. Eu falei, não dá certo. Eu larguei a ortopedia, falei, não quero, se eu não quero. Aí foi o que Deus me revelou pra mim. Pra mim, isso aqui é um presente de Deus. Eu tô sendo uma ferramenta de Deus, que Deus colocou no meu coração, poder levar longevidade para as pessoas. Porque o que eu faço é nadar contra a maré. É nadar contra o sistema, sim, é bater de frente com muitos profissionais que falam outras coisas. E eu falo, não, eu tenho tranquilidade, porque para mim isso aqui é uma missão. É uma missão de levar saúde, qualidade de vida, e você envelhecer com saúde, entendeu? Porque eu vivo isso. Eu não estou lendo livro, eu não estou lendo apostila, eu vivo o que eu passo com meus pacientes, eu vivo. Eu senti no meu corpo, eu vejo a melhora, eu vejo todo dia tendo testemunho dos meus pacientes, tendo qualidade de vida, porque você quer viver com 40? Não, você quer viver quando tiver com 50, 60 anos. E aí, como que você tá? Todo lascado, cheio de medicação para poder se arrastar. Você não vai viver, você vai se arrastar. Então, eu falo para vocês que estão me escutando aqui agora, para vocês que estão aqui agora, que a gente aqui agora fala para vocês. Muitas pessoas queriam estar no lugar de vocês aqui agora, mas muitas pessoas que hoje estão com câncer, que estão com Alzheimer, com demência. Eu tenho pacientes assim com essas doenças neurológicas, neurodegenerativas, até com câncer, que queria ter essa oportunidade de vocês, de chegar e não ter nada e falar, não, vou mudar de vida. Porque essa alimentação, essa vida de vocês vai terminar nisso, não tem como. Porque é isso que alimenta e isso que leva a isso. Então aproveita, na vida, tudo na nossa vida tem assim, ó, bate na porta. A oportunidade não vai quebrar a porta, ela bate, mas você tem que abrir. Então eu falo para vocês, aproveita essa oportunidade de ter esse conhecimento, de saber disso, que todas essas alimentações que foi comentado aqui, eu vou estar à disposição no Instagram, no meu telefone, no meu WhatsApp, poder, o maior prazer do mundo, promover para vocês, ensinar vocês e direcionar você no caminho da longevidade e qualidade de vida. Espero vir aqui mais 1, 10, 20 vezes, daqui com 95 anos, sendo velhinho, falando para vocês aqui. Tá bom? Ficam na paz. Doutor Fernando, muito obrigado pela presença. Foi uma conversa extremamente rica, com muito conhecimento, muita reflexão, principalmente muita consciência sobre saúde e longevidade. Tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui sai dessa conversa pensando diferente sobre alimentação, qualidade de vida e o melhor, o envelhecimento saudável. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente aqui no De Frente com Parente. E para você que acompanhou esse episódio até o final, muito obrigado pela sua audiência. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe essa mensagem, compartilhe com alguém que também precisa ouvir, que precisa entender e ter uma vida mais saudável. E claro, se ainda não segue o canal, já se inscreve, ativa as notificações e acompanha os próximos episódios. Lembrando que esse episódio teve o oferecimento da Netbox Internet, empresa genuinamente tocantinense que está conectando o Tocantins com a internet fibra ótica de alta velocidade e estabilidade. Se você ainda não é cliente, use o cupom De Frente com Parente e contrate agora mesmo. O link está na descrição do vídeo ou fale com a equipe pelo 0800 602 2732. Eu sou Luizinho Moraes e esse foi o primeiro episódio do De Frente com Parente. Até a próxima conversa.